Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Giovanni Guido Cerri como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 83. Convido o ex-presidente acadêmico Pietro Novellino para compor a mesa. Convido Sua Excelência, governador do Estado de São Paulo, colega médico, doutor Geraldo Alckmin, para sentar à minha esquerda, por favor, governador. Convido o doutor Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira. Convido a doutora Linamara Batistella, secretária de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Convido o professor doutor José Otávio Costa Auler Júnior, muito digníssimo diretor da Faculdade de Medicina da USP. Convido o doutor Arnaldo Rossepinha Júnior, do Conselho Nacional de Justiça. Convido o doutor Paulo Chap, presidente do Hospital Sírio-Libanês. Convido o doutor Francisco Balestrin, presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Convido o doutor Edson Rogatti, presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil, doutor Edson. Convido o doutor Carlos Alberto Goulart, presidente executivo da ABMED. Convido o doutor Paulo Roberto Corse, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, doutor Roberto. Convido a doutora Jane Mikitsutsui, diretora executiva médica do Grupo Fleury. Agradeço as demais e inúmeras autoridades presentes na plenária pela honra de estarem aqui na Academia Nacional de Medicina. Solicito agora ao secretário-geral para fazer a leitura de algumas autoridades que preencheram a ficha. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimos senhores que compõem a mesa, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, familiares do novel acadêmico Giovanni Cerri. Estão aqui presentes o senhor Conrado Cavalcante, vice-presidente do Conselho da ABRAMED, o diretor-presidente da Toshiba Medical do Brasil, Flávio Martins, o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Gustavo Fernandes, representante da Sociedade Brasileira de Radiologia, professor Hilton Cor, o diretor do Hospital São Vicente de Paulo, Márcio Rocha Neves, superintendente do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, senhor Antônio José Pereira, presidente da editora Manoli, Amarilis Manoli,
a diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutora Heloísa Bonfá, e o presidente regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Ismar Barbosa. Está aqui também presente o professor Jorge Calil, presidente da Associação Internacional de Imunologia. Muito obrigado, acadêmico Antônio Egídio Nardi. Designo agora a comissão de honra para introduzir o novel acadêmico professor Giovanni Cherry no recinto. Convido o acadêmico Luiz Felipe de Queiroz Matoso, acadêmico emérito. Convido o acadêmico ex-presidente Pedro Novelino. Convido o acadêmico Jorge Alberto Costa Silva. Convido o acadêmico Carlos Giesta. Convido o acadêmico Paulo Niemeyer Filho. É a instituição mais antiga do Brasil. Em qualquer área do conhecimento, é a mais antiga. Eu sou muito lisonja aqui, já é a segunda vez. Muito obrigado à comissão de honra que introduziu Giovanni Cherry no recinto. Convido todos agora a ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro.
E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido agora o professor Giovanni Guido Cerri para dirigir-se à mesa da presidência a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar os sentimentos de lealdade e fraternidade para com os meus pares. Professor Giovanni Cerri, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vindo, acadêmico Giovanni Cerri. Convido agora o acadêmico emérito, Luiz Felipe de Queiroz Matoso, a entregar o diploma acadêmico ao Giovanni Guido Cerri.
Muito obrigado, acadêmico emérito Felipe Matoso, por fazer a entrega do diploma. Convido agora o acadêmico Silvano Mário Atílio Raia para saudar o novo membro titular em nome da Academia Nacional de Medicina. Senhor presidente da Academia, professor Francisco Sampaio, senhor governador, nosso querido governador Geraldo Alckmin, outros membros da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Uma visão abrangente da vida profissional do novo acadêmico Giovanni Guido Cerri, que sucede na cadeira 83, ao ilustre membro titular emérito Luiz Felipe de Queiroz Matoso, mostra a construção de uma carreira profissional que, como a cúpula octogonal do Duomo de Milão, sua cidade natal, se apoia em arcos balestros, que se contrapõe aos pares. De um lado, a conquista de cargos que conferem poder, e do outro, o que com ele conseguiu construir. Pensando sobre essa analogia, essa analogia arquitetônica, lembrei-me, como faço muitas vezes, de figuras marcantes da história da Itália. Refiro-me a Lorenzo de Medici, neto de um médico, daí o nome, que no século XV desenhou uma vida pública que, pela sua abrangência e magnitude, lembra a do novo acadêmico Giovanni Cerri. Aproximou inteligências, desfez inimizades, associou líderes e, assim, conseguiu instituir a República Fiorentina. Mostrou grande capacidade como líder, diplomata e patrono das boas causas. Atingiu objetivos praticamente impossíveis, como fazer cardeal seu filho de 10 anos, que mais tarde se tornaria Papa, com o nome de Leão X. Reformou e atualizou a Biblioteca Lorenziana, uma das mais importantes da Europa, que se constituiu num foco cultural, centro da Renascença italiana. Apoiou, entre outros, Botticelli, Michelangelo e Leonardo. Diplomata sutil, conseguiu reconciliar Florença com o Papa Paulo Sixtus IV, que reiniciou o intercâmbio de artistas com Roma, cujo resultado mais notável foi a ida de Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Veremos que muito da vida de Giovanni mimetiza essa história. Durante os últimos 40 anos, convivi de perto com o professor Giovanni Cerri, acompanhando sua brilhante carreira e algumas vezes nela me inspirando. Exerceu sucessivamente os seguintes cargos e funções, desde 96, professor titular da Faculdade de Medicina, diretor dessa instituição por 2 mandatos, diretor clínico do Hospital das Clínicas de 98 a 2002. Por 3 anos foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, na gestão, mais uma vez, do nosso querido governador Geraldo Alckmin. Vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde, diretor científico da AMB e membro do Conselho de Administração do Hospital Sírio-Libanês, no qual dirige o setor de radiologia, que realiza cerca de 50 mil exames de imagem por mês. Ao exercer essas funções, aproximou estruturas, criando soluções em benefício de todas,
algumas até então divergentes. Sua biografia, como as sinfonias de Beethoven, repete um duplo tema em todos os movimentos: criação e aperfeiçoamento. Atinge seus objetivos graças a uma pleiade de características positivas, raramente encontradas em conjunto. Possui excepcional capacidade de observação, que exerce através de lente grande angular, o que lhe permite visão abrangente, presente e futura, dos problemas e dos fatores que os determinam. Essa característica lhe confere particular autoridade nas posições que defende nos conselhos aos quais pertence. É um aglutinador de homens e mentes. Na realidade, constrói novas soluções, respeitando os espaços pré-existentes e seus ocupantes. Sereno, afável, gentil e alegre, inspira sempre grande respeito, transmitindo mensagens de forma subliminar, e somente depois de certo tempo o interlocutor se dá conta do significado do que lhe foi dito, o que evita reações imediatas, dando tempo para que suas propostas sejam melhor compreendidas e eventualmente aceitas. Com esse perfil, exerceu e exerce inegável liderança em todos os grupos a que pertence. Com ela, aproximou inteligências, abriu horizontes e criou novas perspectivas. Seu trabalho profissional obedeceu 5 vertentes: contribuição científica e acadêmica, reestruturação administrativa, modificação no setor de ensino e assistência médica, inovações e, finalmente, pioneirismo. O relato dessa atividade, ainda que de forma sucinta, será inevitavelmente longo, para o que peço vossa compreensão. Compreendam, porém, que de outra forma não seria possível conhecer e admirar a dimensão intelectual do novo acadêmico. Atividade científica e acadêmica. No seu memorial, referem-se 318 publicações científicas, em revistas indexadas no Medicine PubMed, das quais 18 receberam mais de 30 citações, segundo os dados da Web Science. Constam ainda 98 publicações em outras revistas, edição ou participação na edição de 33 livros do Brasil e 7 no exterior, redação de 85 capítulos de livros editados no Brasil e 9 no exterior, participação de 162 congressos, apresentando 936 comunicações. Ministrou 881 aulas de graduação e 410 de pós-graduação. É editor de 105 revistas científicas, recebeu 90 prêmios. Reestruturações administrativas e assistenciais. Junto às autoridades competentes, conseguiu induzir modificações estruturais e administrativas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que seguramente mudaram o seu perfil e sua história. Construção do Instituto de Radiologia em Rade. Reforma reunindo o hospital e a faculdade num novo complexo sob uma única administração. Elaboração da lei complementar que transformou o complexo em autarquia especial. A pedido do então governador José Serra, criou o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ulteriormente incorporado à autarquia. Com 480 leitos, representa hoje um dos maiores centros de combate ao câncer do país. Atualmente, é dirigido pelo nosso querido novel acadêmico Paulo Rove. A administração desse novo instituto pela Faculdade de Medicina, com importantes vantagens econômicas e financeiras para todo o complexo. Incorporação do Instituto de Medicina de Reabilitação. Introdução do PACS, que permite a todo o complexo, via internet, acesso às imagens e aos resultados de exames de laboratório. Serviço de intervenção que estendeu a terapêutica intervencionista ao campo da radiologia. No conjunto, preparou a instituição para o futuro,
diminuindo áreas ociosas e aumentando a eficiência das demais. O resultado dessa modificação nos beneficia até hoje, como pode ser evidenciado pela comparação com muitos dos outros hospitais universitários do país. Restauro da Faculdade de Medicina. Giovanni, essa sua obra é a que mais me comove. Uma das ações de maior impacto como diretor da Faculdade de Medicina foi a idealização e a realização do projeto de restauro de suas instalações físicas. Durante 10 anos, e ao custo de 82 milhões de reais, valor à época, obtidos da iniciativa privada, de pessoas físicas e principalmente da própria fundação da faculdade, coordenou pessoalmente todo o projeto e dirigiu a captação dos recursos necessários. O restauro foi realizado de forma completa, seja no seu aspecto arquitetônico, seja em todos os componentes da sua infraestrutura. Devolveu à nossa faculdade seu majestoso aspecto inicial dos anos 30, acrescido agora dos processos tecnológicos disponíveis no começo do século XXI, indispensáveis para o bom funcionamento dos seus 62 laboratórios de investigação médica. Difícil descrever e quantificar o estímulo e o efeito que o restauro exerceu na mudança cultural e humana de toda a comunidade do Complexo Hospital das Clínicas. Nós, das gerações anteriores, que presenciamos inicialmente a deterioração e depois a recuperação de todo esse patrimônio histórico, podemos justamente avaliar as dimensões desse legado do professor Giovanni Cherry. É impossível não associar esse seu legado e suas consequências aos efeitos exercidos no século XV sobre a Renascença italiana pela reforma da Biblioteca Lorenziana, feita por Lorenzo de Medici. Modificação do ensino médico. Reformulação do programa de graduação da Faculdade de Medicina da USP, reavaliando o currículo, nos moldes de outras universidades, principalmente a de Toronto, padrão do ensino médico moderno. Em essência, diminuiu as cargas horárias de ensino teórico, aumentando as de ensino prático, oferecendo ao mesmo tempo disciplinas optativas. Dentro de limites, o aluno escolhe o seu próprio programa de ensino, conforme sua vocação e tendências. Nessa reformulação, deu especial atenção à adequação da mentalidade dos alunos à realidade brasileira social e ao próprio SUS, tanto pela revisão do programa curricular, quanto pela modificação dos estágios de internato. Modificação na assistência médica pública do Estado de São Paulo. Programa Recomeço, junto à Secretaria da Justiça, para acompanhamento dos dependentes químicos. Vale enfatizar, neste momento de controvérsia sobre o tema, que desde 2012, o professor Giovanni Cherry e o nosso querido governador Geraldo Alckmin defendem a integração entre os setores da saúde, justiça e assistência social para atingir esse objetivo. Iniciou a reformulação da carreira de médico do Estado de São Paulo, melhorando as condições de trabalho e aumentando sua remuneração. Iniciou a elaboração da Rede Hebe Camargo, que combate o câncer, agrupando 64 centros no Estado de São Paulo, a qual também se integra hoje o ICESP, com a finalidade de estruturar o atendimento dos pacientes afetados por essa patologia. Programa para atendimento integrado ao idoso, visando, no conjunto, a integração à sociedade da crescente população longeva. Combate ao consumo de álcool por menores, propondo uma lei estadual, que já foi promulgada, responsabilizando judicialmente os fornecedores a menores. Inovação. Uso da ultrassonografia na medicina interna. Só isso valeria uma vida. Uso do tomógrafo computadorizado Dual Energy para melhor definição com menos radiação. Introdução no Hospital das Clínicas do ciclotron para produzir radioisótopos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.
Incorporação na Faculdade de Medicina de um aparelho de ressonância magnética 7 Tesla, um dos únicos 2 existentes no Hemisfério Sul, dedicado à pesquisa sobre funções neurológicas. Com esse novo equipamento, é possível aproximar a radiologia da anatomia patológica, aumentando a definição das imagens e permitindo melhor interpretar a relação entre alterações morfológicas e funcionais do cérebro. Pioneirismo, sempre no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Projeto PISA, que consiste na colaboração do Departamento de Patologia com o Departamento de Radiologia para, por meio de ultrassom, tomografia e tomografia computadorizada, estudar pacientes que faleceram no Hospital das Clínicas, identificando a causa do óbito e a fisiopatologia da doença responsável por essa evolução. Trata-se de uma abordagem recente, usada em poucos centros do ensino médico em todo o mundo. Aquisição de um PET, ressonância magnética, visando completar o estudo em imagem molecular por métodos híbridos, ou seja, associando equipamentos de medicina nuclear com equipamentos de radiologia. Essa associação é feita apenas em 2 centros no Brasil e 3 na América Latina. Atualmente, é usada em oncologia, abrindo perspectivas para seu emprego também em neurologia cerebral e doenças do fígado. Em colaboração com a General Electric e a Toshiba, criou um centro de inovação para a realização de pesquisas aplicadas, notem bem, que resultem na produção de equipamentos menos custosos e mais adequados à população menos assistida. Exerceu ou exerce 60 cargos e funções universitárias associativas e de sociedades médicas. Sua atividade inovadora é pioneira, valeu-lhe inúmeros títulos, entre os quais se faz obrigatório citar: membro do Conselho Consultivo da FAPESP, diretor científico da Associação Médica Brasileira, coordenador da área médica da CAPES, presidente da Comissão de Pós-Graduação da USP, diretor-geral do Instituto do Câncer de São Paulo, membro do Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Sociedade Paulista de Radiologia, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Além disso, merecem destaque alguns títulos que mostram o reconhecimento internacional à sua obra. Membro honorário da Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo. Presidente da World Federation of Ultrasound and Medicine Biology. Membro da International Society of Strategic Studies in Radiology. Membro honorário da Radiological Society of North America, a mais conceituada sociedade de radiologia do mundo. Desejo agora, após resumir a excepcional biografia do professor Giovanni Cherry, valorizar o apoio, o incentivo, a compreensão e a complementação humana que Luciana, sua esposa, também médica, e seus filhos Eduardo, Luísa e Júlia, exerceram e exercem sobre o nosso novo acadêmico e sobre o seu trabalho. A longevidade lúcida nos permite valorizar cada vez mais a importância dessa ação catalisadora. E, nesse sentido, vale lembrar que catalisadores são substâncias que, mesmo não participando das reações químicas, sua presença é indispensável para que elas ocorram. Estou certo que, sem a ação catalisadora exercida pelos seus amados, não teria sido possível muito do que hoje aqui foi referido. Insisto, realizar todos esses feitos e atingir todos esses objetivos só foi possível graças a uma combinação de caráter, intelecto, cultura e amorização resolvida, dádivas que só muito raramente o destino reúne num único ser humano. Professor Giovanni Guido Cherry, uma visão geral sobre toda a sua vida e sobre a massa de suas realizações em campos tão diferentes de atuação, confirma o que há muito sabemos. A inteligência humana é uma fonte de luz que, quando se acende, ilumina em todas as direções. Estou certo que, a partir de agora, Vossa Excelência iluminará também esta academia, que com muito júbilo hoje vos recebe. Meu querido Giovanni, parabéns e muitas felicidades.
Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia, por saudar o Giovanni Cherry em nosso nome. Convido agora o acadêmico Giovanni Guido Cherry para pronunciar seu discurso de posse. Por favor, acadêmico Cherry. Acho que depois da fala do professor Silvano, acho que eu tenho pouco a dizer. Mas eu queria cumprimentar o nosso presidente, o professor Francisco Sampaio, e o nosso querido governador Geraldo Alckmin, e em nome de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa. Eu queria dizer que, nesse momento muito especial para mim, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer o quanto entrar para a Academia Nacional de Medicina representa para a minha carreira. A Academia, desde sua criação em 1829, por iniciativa de Joaquim Cândido Soares de Meireles, teve papel de destaque nos assuntos médicos e sanitários do Império. Primeiramente, como Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, vindo a transformar-se em Academia Imperial de Medicina, numa seção presidida por Dom Pedro II, no Paço Imperial da cidade. Posteriormente, já na República, recebeu a denominação de Academia Nacional de Medicina. A Academia reuniu grandes figuras da medicina brasileira ao longo de quase 2 séculos de existência e em seu acervo está registrada parte significativa da história da medicina brasileira. É uma instituição que tem história e tradição, além de cultivar a ciência e os valores éticos essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade, atributos estes tão escassos nos dias de hoje. Hoje tomo posse como membro titular da cadeira que tem como patrono Vital Brasil Mineiro da Campanha, sucedido por Paulo Góes e por Luiz Felipe de Queiroz Matoso, que passou recentemente a membro emérito, e sou saudado hoje pelo meu grande amigo Silvano Raia. Sinto-me honrado em ocupar a cadeira de Vital Brasil, uma das maiores expressões da medicina brasileira, uma autoridade em saúde pública. Vital Brasil nasceu em Campanha, Minas Gerais. Formou-se em 1891 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele se destacou pelo desenvolvimento de soros antiofídicos em São Paulo, inicialmente em Botucatu, depois trabalhou com Adolfo Lutz no Instituto Bacteriológico, até ser o primeiro diretor e grande responsável pelo desenvolvimento do Instituto Butantan em 1901. Um instituto que sempre esteve vinculado à produção de soros e vacinas, além de ser importante centro de pesquisa, adquiriu prestígio internacional. Em 1918, Vital Brasil ainda fundou o Instituto de Higiene, Soroterapia e Veterinária em Niterói, que viria a ser o Instituto Vital Brasil. Paulo de Góes, que foi o segundo ocupante dessa cadeira, formou-se em 1936 pela Faculdade Nacional de Medicina e foi um destacado microbiologista. Ele foi professor catedrático de microbiologia da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi também responsável pela pesquisa no Hospital Universitário. Dedicou sua carreira aos estudos dos vírus e se tornou responsável pela criação do Instituto de Microbiologia em 1958. Veio a suceder o ilustre radiologista Luiz Felipe de Queiroz Matoso, que passa a membro emérito, o que por si só revela a minha enorme responsabilidade. Quando fui residente de radiologia no Hospital das Clínicas em 1977 e 1978, o professor Matoso já era um ícone da radiologia brasileira. Já naquela época, demonstrou ser um homem de grande visão. Logo após se formar pela Faculdade de Medicina da saudosa Praia Vermelha, resolveu fazer sua residência de radiologia em Harvard, no Mass General Hospital, sob orientação de Lawrence Robbins, professor de radiologia da Harvard Medical School. Esta oportunidade o transformou num radiologista à frente do seu tempo, quando retorna ao país em 1965.
Vai inicialmente trabalhar no Hospital Pedro Ernesto, de onde sai em 1970 e retorna em 1975. Matoso ainda se dedica à clínica particular, que logo se torna numa das mais importantes do país, pela qualidade da radiologia lá praticada. Ocupa o cargo de professor titular da Faculdade de Medicina de Petrópolis, trabalha no Instituto de Cardiologia do Estado e na Clínica São Vicente, ao lado do extraordinário médico Fernando Paulino. O professor Matoso sempre se destacou como médico, professor e figura humana, procurado pelos seus pacientes e admirado pelos seus colegas. E eu me incluo nessa grande lista de admiradores. Obrigado, Matoso, pela oportunidade que me concedeu. Quanto ao meu padrinho, o ilustre professor Silvano Raia, que me conhece da Faculdade de Medicina há algumas décadas, destaco o seu espírito visionário de trazer para o país técnicas inovadoras. Formado pela Faculdade de Medicina da USP, sempre com grande liderança na pesquisa em fígado, dispunha de um laboratório tão avançado que os alunos o chamavam de NASA. Obteve seu PhD pela Universidade de Londres e foi professor titular da Faculdade de Medicina da USP, onde também foi diretor. Foi o primeiro cirurgião a realizar um transplante de fígado na América Latina em 1985 e o primeiro do mundo a realizar um transplante de fígado inter vivos em 1988. E eu tive a oportunidade de participar da equipe nas duas ocasiões. Até 2016, haviam sido realizados mais de 60 mil transplantes com doador vivo no mundo, graças à técnica desenvolvida pelo professor Raia na Faculdade de Medicina, salvando assim milhares de pessoas, em particular crianças. Hoje, Silvano coordena um projeto junto ao Ministério da Saúde que busca melhorar a área de transplantes de órgãos nos estados brasileiros. Quero também cumprimentar o presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, que me recebe hoje, pelo seu excelente trabalho na condução dessa instituição ao longo do seu mandato, que está para se findar. A academia teve grande visibilidade, debateu todas as quintas-feiras assuntos relevantes à saúde brasileira e participou de forma ativa na discussão de problemas da saúde pública, trazendo para esse plenário autoridades da medicina, política e sociedade brasileira, demonstrando a enorme contribuição que este colegiado pode dar na busca de soluções para os nossos graves problemas. Quero agradecer os acadêmicos que me conduziram para essa cerimônia: Luiz Felipe Matoso, Pietro Novellino, Carlos Gesta, Paulo Niemeyer e Jorge Alberto Costa e Silva, pela amizade e pelo incentivo para empreender essa jornada que se inicia hoje. E a todos os acadêmicos presentes, pela generosa acolhida que recebi e pelas inúmeras conversas agradáveis e enriquecedoras que me proporcionaram ao longo desses últimos meses. Vou relatar um pouco da minha história na medicina. Tive a oportunidade de cursar a Faculdade de Medicina da USP, onde graduei-me em 1976. Tive a feliz e acertada decisão de entrar para a residência médica de radiologia no Hospital das Clínicas. Especialidade que começava a entrar num ciclo de modernidade e crescimento impulsionada pela revolução da informática. Busquei especialização no exterior, em Birmingham e Paris, principalmente nas áreas de ultrassom e tomografia computadorizada. De volta ao Hospital das Clínicas em 1980, criei o serviço de ultrassom e medicina interna e dediquei-me ao estudo de doenças tropicais. As pesquisas com a esquizostomose hepatosplênica, que resultaram na minha tese de doutorado e foram publicadas no Radiology, me proporcionaram a oportunidade de ser consultor da Organização Mundial de Saúde e realizar viagens que foram muito enriquecedoras para conhecer melhor os grandes desafios da saúde pública no país e em outros países pobres do mundo. As realidades que vi em nosso país e em países da África e Ásia foram muito diferentes das realidades que vivenciei nos tempos de estudante no Hospital das Clínicas. A miséria e as precaríssimas condições sanitárias mostravam uma população abandonada pelas autoridades. Essa experiência contribuiu muito para moldar minha visão da realidade brasileira e foi decisiva para a minha futura carreira. Entrei na Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas em 1971 e nunca mais saí. Vivo há 46 anos na mesma instituição
e desde então pude vivenciar diversos ciclos, diferentes dificuldades e muitas conquistas importantes. Cheguei a titular em 1996 e diretor clínico do Hospital das Clínicas em 1998. Tive a honra de ser seu diretor em 2 ocasiões e desenvolver projetos importantes, entre os quais eu destacaria o restauro e a modernização do prédio histórico da faculdade, que, sem dúvida, representou o início de uma nova e rica fase da nossa instituição. Neste momento, pude contar com a ajuda incansável dos professores Okai, vice-diretor, e do professor Fava, presidente da Fundação Faculdade de Medicina. Também tivemos a criação do Instituto do Câncer, marco na oncologia paulista e brasileira, junto com Paulo Hoff, e graças à iniciativa e apoio decisivo dos governadores Serra e Alckmin. Outra conquista foi a transformação curricular, que colocou o ensino da faculdade dentro de padrões de referência internacional, liderada pelo atual diretor, José Otávio Auler. Outro destaque foi o projeto centenário da faculdade, junto com a professora Linamara Batistella, e a reestruturação administrativa do Hospital das Clínicas, com a importante participação da professora Heloísa Bonfá e de Antônio José Pereira. Tive também a oportunidade de trabalhar como secretário estadual de saúde no governo Geraldo Alckmin, entre 2011 e 2013, com a colaboração fundamental de José Manuel Camargo e Reinaldo Mapelli. Apesar dos grandes desafios do cargo de gestor de saúde pública no país, esse também se tornou um período muito rico de realizações. Posso mencionar aqui o inédito projeto da criação de uma rede de câncer no Estado, além do programa de combate de consumo de álcool por adolescentes e o recomeço, junto com a Secretaria da Justiça, para atendimento e acompanhamento dos dependentes químicos. Tivemos também o programa de recuperação dos hospitais universitários estaduais, que os tornou mais resistentes para suportar a crise atual, as inéditas PPPs para a saúde e o convênio CUBIT, que representaram investimentos fundamentais para Estado e municípios. Enfim, ainda tivemos a reestruturação da carreira do médico e o programa de atenção para idosos no Estado, como algumas das iniciativas desse período, sempre com apoio e participação do nosso querido governador Geraldo Alckmin. A radiologia me proporcionou grandes conquistas na carreira, e uma delas foi a oportunidade de criar uma moderna unidade de radiologia no INCOR na década de 80, quando tivemos o desenvolvimento das primeiras pesquisas com espectroscopia, ecoendoscopia e também o desenvolvimento da ressonância magnética cardíaca com a GE e a tomografia de coronárias com a Toshiba. No Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, tivemos o projeto Sinapse com a FAPESP, com a professora Cláudia Leite, para implantação de ressonância magnética 3 Tesla para estudos em neurologia. Tivemos também os primeiros estudos no país com contraste de ultrassonografia com Cristina Chamas e a implantação de um serviço digital com supressão do filme no Complexo HC com Manuel Rocha, atual presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Criamos um serviço de intervenção, o primeiro serviço do país de radiologia de emergência a funcionar 24 horas e a primeira ressonância magnética integrada ao centro cirúrgico para procedimentos de neurocirurgia. Na residência médica, inovamos ao adotar a subespecialização em radiologia, o que transformou a formação baseada em aparelhos para regiões do corpo humano. Na medicina nuclear, com o professor Carlos Buchpigel, incorporamos o primeiro ciclotron dedicado no Hospital Universitário no país, numa parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Estruturamos um centro avançado de medicina molecular com PET-CT, micro-PET-CT para estudos animais e, mais recentemente, introduzimos um equipamento de PET-ressonância, que nos permitiu fazer pesquisas de ponta na área e produzir radioisótopos essenciais para diagnósticos de oncologia. Mais recentemente, outro desafio foi prover o país de um equipamento de ressonância 7 Tesla para estudos anatômicos e funcionais avançados em doenças neurodegenerativas. Esse projeto, liderado por Edson Amaro, transformou nossa instituição em uma das líderes mundiais nesse tipo de pesquisa. Muitos outros projetos importantes de pesquisa, assistência e educação foram desenvolvidos graças à competente equipe do Instituto de Radiologia, o INRAD, que teve seu novo e moderno instituto inaugurado em 2016. Criamos recentemente um centro de inovação no Hospital das Clínicas, com o objetivo de desenvolver pesquisas aplicadas que pudessem criar produtos customizados para o mercado brasileiro e que pudessem também racionalizar e reduzir o custo de saúde do Brasil,
além de criar oportunidades de crescimento e de trabalho para uma geração de jovens que busca inovar e desenvolver riquezas para o país. Presidi a Sociedade Paulista de Radiologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, onde tive a oportunidade de conviver com ilustres radiologistas que se tornaram meus amigos, como Luiz Felipe Matoso, Paulo Vilar do Vale, Domingos Corrêa da Rocha, Hilton Koch, Max Amaral, Aldemir Martins, Antônio Carlos Matteoni, Jaime Barbosa, Romeu Domingues, Renato Mendonça, Henrique Carretti, César Normura, Conrado Cavalcante, entre muitos outros. A radiologia se transformou nessas 4 décadas e adquiriu uma importância e um crescimento tecnológico que seria difícil de imaginar quando iniciei a minha residência em 1977. Em sociedades internacionais, ocupei a presidência da World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology, participei do board da Sociedade Internacional de Radiologia e do board da International Society in Advanced Studies in Radiology. Experiências essas que me permitiram conhecer lideranças da radiologia internacional e desenvolver ideias de projetos e parcerias que pudessem ser utilizadas no país e possibilitassem intercâmbio de valores e de iniciativas. Foi uma grande realização para mim obter reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelo nosso instituto, o INRAD, como os títulos de membro honorário da Radiological Society of North America, European Society of Radiology, American College of Radiology, Société Française de Radiologie, Società Italiana de Radiologia Médica, Japanese Society of Ultrasound, entre outras. Merece destaque minha atuação no Hospital Sírio-Libanês, onde fui introduzido há quase 3 décadas pelo extraordinário médico Daher Kutait, figura humana admirável. Trabalhar nesse hospital só me trouxe realizações, entre elas a oportunidade de criar um serviço de radiologia em que o principal objetivo é qualidade. Investir em tecnologia faz parte da cultura daquele hospital. Conseguir reunir uma equipe de cerca de 160 radiologistas do mais alto nível técnico e extremamente dedicada a essa instituição já seria um motivo de realização. Aproveito a ocasião para agradecer a todos, alguns aqui presentes, e considero esse grupo como uma grande família. Atuo também no Conselho de Administração do Hospital das Clínicas, desde sua criação, junto com o Dr. Paulo Chapchap, meu particular amigo e hoje CEO do hospital. Tive a oportunidade de ajudar o Sírio a crescer, sempre dentro dos princípios de oferecer uma medicina de alto nível, baseada em conhecimento, princípios éticos e com calor humano. O Hospital Sírio-Libanês demonstrou no passado seu espírito de vanguarda, por ter sido criado por um grupo de senhoras da comunidade sírio-libanesa para prover a cidade de São Paulo com um hospital que pudesse retribuir à sociedade parte do que tinham recebido deste país. Destaco a importante atuação da saudosa Dona Violeta Jafé pela visão de futuro e da nossa atual presidente, senhora Marta Ked, pela liderança e manutenção dos valores. É extremamente relevante para mim poder ser diretor científico da Associação Médica Brasileira e trabalhar com essa grande liderança que é Florentino Cardoso e toda a sua diretoria. A Associação Médica Brasileira, nesses últimos anos, defendeu a classe e as especialidades médicas com vigor, num momento em que interesses mesquinhos de dentro do governo queriam atribuir ao médico a falência do sistema sanitário brasileiro, ao invés de assumir a sua responsabilidade da má condução das políticas públicas. Foi experiência única para mim poder atuar no Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, graças ao caro amigo conselheiro Arnaldo Rossepian, numa missão ingrata, mas extremamente necessária, que é transformar a judicialização da saúde no Brasil em um instrumento de interesse coletivo e não individual, buscando o bom uso dos já reduzidos recursos da saúde, que, para a grande parte da população, tem o SUS como única opção e esperança de tratamento. Apesar do pouco tempo de atuação desse comitê, resultados importantes já foram atingidos. Destaco a criação, em 2015, do Instituto Coalizão Saúde, do qual tenho a honra de ser vice-presidente. Esse instituto reúne o setor produtivo privado, indústria, operadoras, hospitais e outros agentes unidos para discutir os grandes problemas da saúde brasileira. A agenda do Instituto é propositiva e surgiu graças à iniciativa de Antônio Brito e Francisco Balestrin. É presidido pelo Dr. Cláudio Altenberg e conta no seu conselho com lideranças importantes do setor, como Carlos Goulart,
Eudes Aquino, Henrique Neves, Rui Balmer, Cláudia Con, Edson Rogatti, Nelson Mussolini, Gabriel Portela, Paulo Chapchap, Reinaldo Scheibe e Denise Eloy. Recentemente, o Instituto concluiu e publicou um estudo chamado Uma Agenda para Transformar o Sistema de Saúde no Brasil, com temas como financiamento, modelos de pagamento, promoção da saúde, judicialização, inovação e tecnologia. Outro desafio que todos nós, representantes da sociedade brasileira, temos é o de colocar a saúde e o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável, com acessibilidade, qualidade e equidade. Queria agradecer à minha família, Luciana, minha esposa e companheira, sempre presente nos meus desafios, nas minhas conquistas e nas minhas frustrações. Aos meus filhos Eduardo, Luiz e Júlia, sempre apoiando minhas escolhas e perdoando minhas ausências. André e Valentina, novos membros da família, além dos sempre próximos Jennings, Cláudia, Carolina e Patrícia e família. Quero agradecer meus amigos, muitos aqui presentes, que sempre me apoiaram, e meus companheiros na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas, em particular o INRAD, o Estudo de Radiologia, e no Hospital Sírio-Libanês, pelo incansável companheirismo e compromisso com o trabalho. Nesse momento difícil em que o país vive, com milhões de desempregados, com gravíssimos problemas sociais, com críticas pertinentes à qualidade da assistência à saúde oferecida, com uma sociedade em confronto, com os valores éticos destroçados e um futuro incerto, entro na Academia Nacional de Medicina disposto a contribuir para esta casa com ideias e ações que possam ajudar essa gloriosa instituição a continuar cumprindo sua missão, por mais difícil que ela seja. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Giovanni Cherry. Quebrando mais uma vez o protocolo, o estimado governador do Estado de São Paulo, doutor e colega Geraldo Alckmin, eu passo a palavra para Vossa Excelência fazer algumas considerações. Cumprimentar o presidente, doutor acadêmico, doutor Francisco Sampaio, autoridades aqui nominadas, senhores acadêmicos, professor Giovanni Guido Cherry, doutora Luciana Cherry, a família. Venho, presidente, com a melhor parte da família, que é a Lu, minha esposa, para trazer um abraço carinhoso ao professor Giovanni Cherry. Agradeço a fidalguia do presidente para trazer aqui os cumprimentos. O professor Silvano Raia, acadêmico Silvano Raia, foi muito feliz quando abordou a vida acadêmica, né, do médico, do cientista, do professor, do gestor, do inovador, de um dos homens públicos mais preparados do nosso país, que eu tenho certeza vai trazer grande contribuição à Academia Nacional de Medicina. E permito-me apenas, numa palavra, dizer que também é um belo encontro da história, porque a cadeira 83 foi inicialmente de Vital Brasil, que foi quem, há um século atrás, foi o primeiro diretor do Instituto Butantan, lá em São Paulo. Aliás, o nosso Vale do Paraíba, paulista e fluminense, quando se dizia o Brasil é o café, no século XVIII, começo do século XIX, era o Vale do Paraíba, paulista, e o Vale do Paraíba, fluminense. E aí vieram os migrantes, e em São Paulo se destacando a imigração italiana. Por isso nós brincamos que São Paulo é a terra que japonês fala português com sotaque italiano, né? Tal é a presença italiana. E aí Vital Brasil
as pessoas vinham para carpir o café e eram picadas de cobra. E ele inicia o Instituto Butantan, hoje um dos maiores institutos soroterápicos da América Latina. E com alegria vejo aqui o professor Jorge Calil, que foi diretor do Butantan à época do professor Giovanni Cerri. E foi o professor Giovanni Cerri, na sua gestão como secretário de Saúde, que foi feito o prédio das coleções do Butantan, grande impulso à vacina contra a gripe, que hoje atende o país inteiro, o início do trabalho da vacina contra a dengue, primeira do mundo, tetravalente na sua fase final, um bonito encontro da história. Quero destacar aqui o professor Giovanni Cerri e dizer que eu não tenho dúvida que ele vai trazer uma grande contribuição a esta academia, que mais do que nunca é necessária para discutir a ciência, os desafios da educação médica, os desafios do financiamento da saúde, da política de saúde, das conquistas e do futuro que se avizinha. Parabéns ao nosso presidente e parabéns ao novo acadêmico, professor Giovanni Cerri. Muito obrigado, governador Geraldo Alckmin, que na realidade tem frequentado mais a Academia Nacional de Medicina que muitos acadêmicos de São Paulo, que eu apelo que venham mais. Estimados acadêmicos, estimadas acadêmicas, autoridade presente, cumprimentando o governador Geraldo Alckmin, cumprimento todas as autoridades, cumprimentando a senhora Maria Lúcia Alckmin, famosa Lu Alckmin, cumprimento todas as senhoras convidadas, família do acadêmico Giovanni Cerri. Hoje nós ouvimos aqui duas personalidades fascinantes. O primeiro, um cultor da cirurgia, o cirurgião mais longevo dessa Academia Nacional de Medicina, embora não pareça, pioneiro em transplante de fígado, o primeiro a realizar um transplante de fígado intervivos no mundo, em 1988. É um ícone mesmo, meu amigo Silvano Raia. Aliás, sinto falta, porque já não nos falamos há 4 dias. Senti sua falta. O outro, Giovanni Cerri, cultor da radiologia, pioneiro por diversas vezes no Brasil em métodos de imagem. Hoje substitui, felizmente por emerência, que não admitiríamos outra maneira, um ícone da radiologia. Antes mesmo de Giovanni Cerri, precursor em diversos métodos de imagem no Brasil. Especialista em radiologia intervencionista, nosso querido amigo Luiz Felipe de Queiroz Matoso. Caro Giovanni Cerri, Vossa Excelência tem responsabilidade adicional nessa Academia de Medicina, que é ocupar o lugar da cadeira, junto com Felipe Matoso, dos maiores ícones e das figuras mais queridas dessa Academia Nacional de Medicina. O professor Giovanni Cerri penetra hoje nessa casa com grande festa. Aguardou o momento certo. Consultou nosso querido radiologista Felipe Matoso sobre a oportunidade de se candidatar em uma vaga futura. Junto com seus padrinhos, entre os quais me incluo, trabalhou de modo tão eficaz que, em um dado momento, Felipe Matoso decidiu passar a categoria de membros eméritos e lhe abriu a oportunidade. Vossa Excelência frequentou bastante a academia, fez uma campanha serena, estruturada, sem exageros, sem mostrar intimidade, foi formal como deve ser nessa casa, apresentou seu memorial e currículo com sólidas bases científicas e de gestor eficiente. Fez a visita protocolar a todos os acadêmicos, dentro das melhores tradições. Apresentou uma memória sobre PET ressonância, como deve ser um pioneiro da radiologia. Tornou-se acadêmico em bom momento, com 64 anos de idade e 40 de formado.
bastante maduro e experiente, entretanto bastante jovem e com muita garra e disposição para ajudar nossa querida Academia Nacional de Medicina, que tanto precisa de dedicação e comprometimento dos acadêmicos. Estimado Giovanni, as primeiras vezes que tive contato com Vossa Excelência foi em algumas bancas de titular, das quais participei na USP, e depois na posse do meu amigo Miguel Cirúrgico como professor titular, ocasião em que Vossa Excelência era diretor da Faculdade de Medicina. Depois disso, não nos vimos durante muitos anos, até Vossa Excelência mostrar interesse pela academia. E frequentando a instituição, pude verificar sua fidalguia e perseverança, qualidades que logo me conquistaram e me tornei entusiasta. Vossa Excelência nasceu em Milão, capital da Lombardia, terra do Panetone, cidade internacionalizada onde quase 20% dos habitantes são estrangeiros. Foi dominada pela Casa Sforza, comandada pelo xará Francisco Sforza, que fez de Milão uma das cidades mais importantes da Renascença. E o Castelo Sforza, que Vossa Excelência conhece bem, está lá intocável até hoje, e cujo plano de defesa foi feito por Leonardo da Vinci. Assim, caro Giovanni, Vossa Excelência, com sua fidalguia, tenacidade e liderança, nos traz e fez jus às melhores tradições milanesas. Muito obrigado. Vossa Excelência, possuindo uma bela família estruturada, quero homenagear seus pais, Vittorio Cerri e Elma Cerri, que lhe deram a base sólida de exemplo e caráter para edificar sua brilhante carreira. A sua querida mulher Luciana Mendes de Oliveira Cerri e seus filhos Eduardo, Luiz e Júlio, a quem parabenizo hoje. Estimado professor Cerri, como Vossa Excelência jurou, a posse de um novo acadêmico tem compromissos inclusos, antes da imposição do colar. Hoje, Vossa Excelência passa a pertencer a uma casa em que não existe volta. Nessa casa, Vossa Excelência irá conviver com seus pares, usufruindo das suas qualidades e perdoando seus defeitos até o fim da sua vida. Não existe outra maneira. Ao final dessa breve saudação, e como sempre faço, desde que tomei posse como presidente, peço licença para ler uma pequena parte da oração aos nossos pares, do inesquecível acadêmico Cumplido Santana, que tanto amou essa casa, que dá nome a esse prédio e que muito fez pela academia. A oração a nossos pares, que pode ser encontrada no site da Academia Nacional de Medicina, resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e deve fazer por essa casa. Vou ler um pequeno trecho, abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa, é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança, atraiçoou os que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem já nasceu para continuar pequeno. Para isso sucedeu, impossível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou, para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso, e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Estimado professor Cerri, tenho certeza que Vossa Excelência hoje toma posse com grande júbilo e será um acadêmico comprometido com essa casa. E vai encontrar tempo, na sua enorme capacidade de trabalho, para também se dedicar a essa academia que tanto nos é querida. Seja bem-vindo.
Agradeço a todos os presentes. Solicito agora a comissão de honra que conduz o acadêmico Giovanni Guido Cherry ao salão para os cumprimentos e os afagos dos seus amigos que tanto lhe querem bem. Peço a todos os convidados que permaneçam sentados até que o professor Giovanni Cherry chegue ao salão nobre. Pode ir. Muito obrigado a todos. Convido-os para uma recepção no Salão Nobre e dou a sessão por encerrada.